Uma pesquisa inédita prevê um cenário otimista para crescimento de empresas familiares em 2020. A Márcia Vieira está aqui comigo, é consultora responsável pela coordenação da pesquisa e vai explicar os resultados e perspectivas para os empresários. Olá, bom dia, Márcia. Bom dia, Jackson. Bom Tudo dia bem? a todos. Tudo bom? Tudo Que ótimo. bom. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço para que você venha aqui compartilhar toda essa pesquisa, esse tempo que você dedicou, essa análise aos nossos ouvintes e também internautas. Então, a pesquisa como essa vai auxiliar de que maneira as pessoas no futuro? Perfeito. Nós já trabalhamos com soluções em governança corporativa e outras soluções em gestão para empresas familiares aqui na região e também pelo Brasil. Sim. Temas sobre empresas familiares estão sempre em discussão. Então, o que a gente busca com uma pesquisa como essa? Entender quais são as expectativas, as necessidades dessas empresas, como elas estão evoluindo ao longo dos anos e o que elas esperam daqui para frente. Então, isso nos ajuda a oferecer soluções mais aderentes às necessidades dessas empresas do mercado, que contribuem com o desenvolvimento econômico, e ajuda também as empresas a entenderem quais são as melhores práticas, o que as outras similares estão pensando e como elas podem aprender com isso também. Entendi. No mundo cada vez mais globalizado, hoje, estar no norte do Brasil não é diferente de estar, por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, ou muda alguma coisa? Existem alguns contextos de cultura, do lugar que mudam. Mas né? a empresa familiar, não, né? Para a empresa familiar, exatamente. E com a globalização hoje, não. As mesmas dificuldades de transformação digital que as empresas no exterior enfrentam, a gente enfrenta aqui também. Certo. Isso, inclusive, foi perguntado na pesquisa sobre como as empresas, os empresários hoje enxergam a ameaça, se enxergam a transformação digital como uma ameaça. Eu nem li tua pesquisa, então significa que eu estou globalizado. Sim, Caboclo globalizado, eu. Índio globalizado. Então. Exatamente. Inclusive, quando a gente perguntou sobre transformação digital, sim, se elas acreditam que vai ter algum impacto no emprego, na geração de emprego do seu segmento, então a gente teve um número de 50% das empresas que participaram apontaram uma preocupação com isso. Então, elas acreditam que entre 10% ou mais de 10%, numa faixa próxima, vai reduzir significativamente o número de emprego no seu segmento. Então, Entendi. as empresas já estão se preparando para isso, para utilizar... Que coisa bacana. Exatamente. Agora, olha que coisa bacana, Márcia Vieira. Olha só que coisa bacana. Essa pesquisa aponta algo prevendo que a pessoa pode se desviar. Então, eu estou tendo aqui o conhecimento, minha gente, nunca é demais e não tem limite, né? A gente tem que aprender isso e valorizar também. Valorizar. Como que eu vou valorizar? Tendo acesso a essa pesquisa, porque eu vou ter um farol, né? Um norte diante de um futuro cheio de incógnitas. Sim. E você há de concordar comigo, numa velocidade que ninguém segura. Numa velocidade terrível. E algumas vezes você prevê em 2 anos, no planejamento estratégico, e algo novo ocorre, uma mudança, uma disrupção, e aquilo que era previsto em 2 ou 5 anos é já. Então, você já tem que estar adaptável a isso. Tem uma questão interessante da pesquisa, Jackson, que corrobora com o que você está falando. As empresas estão otimistas com relação ao cenário econômico. Que bom. Estão otimistas, mas não por isso elas deixaram de considerar as dificuldades que vão surgir. Pois é. Então, quando a gente pergunta sobre essa perspectiva da economia, 57% disseram que será um bom ano 2020. 2020 vai ser um bom ano, veremos uma recuperação gradativa do cenário. Mais da metade. Mais da metade. E 20% foi ainda mais otimista, que colocou que será um ótimo ano de recuperação. Mas isso na perspectiva econômica. E quando a gente pergunta para eles sobre as dificuldades, o grau de dificuldade que eles vão enfrentar no mercado, 63% dos respondentes colocaram que vai ser bem maior do que hoje.
Entendi. Então, apesar de ter uma visão otimista, né? Ou seja, dá para trabalhar, dá para a gente conseguir fazer acontecer e melhorar, sem deixar de prestar atenção nas dificuldades que vão ser cada vez maiores. Qual foi o período que se realizou essa pesquisa? Foi entre agosto e setembro, desse ano. Hoje o Diário do Amazonas destaca: Senado aprova texto base da Previdência. Esse tipo de notícia ajuda a ter esse otimismo? Contribuem para esse otimismo? Nós acreditamos que sim. Isso ajuda porque é a expectativa, Isso, um movimento em torno de melhorias, em torno de melhoria, exatamente. Muito bom. E existe também, a gente consegue ver que o empresário não perdeu a esperança. Né? Ele acredita ainda no trabalho, ele acredita na empresa, ele acredita na capacidade de geração de emprego, de geração de negócios das suas empresas. Então, isso é muito importante para o nosso cenário, especialmente aqui para o Norte. Muito bom. E na pesquisa também, Jacques, a gente perguntou sobre a expectativa de expansão deles. Certo. Então, em torno de 40% registrou que quer continuar investindo e expandindo no norte do país. Isso é muito importante para a gente. Então, significa que nós estamos aí vendo o norte como uma região promissora, diante dessa expectativa, diante dessa afirmativa, melhor dizendo, em expandir. E isso contribui para que nós nos preparemos também naquela corrente, que é, por exemplo, uma empresa expande, ela vai precisar de produto que você esteja aí com a sua família produzindo, já aumenta, contrata uma outra pessoa, quer dizer, há uma escala, né, que cresce junto com essa expansão. Que bacana. Sim, é todo um contexto da economia, exatamente. Exatamente. E qual o objetivo da pesquisa? Vocês vão proporcionar isso a clientes? Como é que vai funcionar? Sim, a pesquisa, o resultado é público, a gente está fazendo esse trabalho de divulgação nesse momento. Quem tiver interesse, obviamente o público-alvo são empresários, executivos, né? Os nossos clientes têm acesso em primeira mão, e quem tiver interesse pode enviar um e-mail para mim, que a gente vai retornar. Qual o endereço? Com os resultados. marcia@mbconsultoria.com. Certo. MB Consultoria tudo junto. Exatamente. .com. Exato. Aí você manda um e-mail pedindo e a gente disponibiliza os dados que forem solicitados. Surpreenderam os resultados dessa pesquisa para vocês que já têm um domínio do assunto? Houve alguma surpresa? Houve alguma surpresa. Eu acho que a expectativa foi maior do que nós esperávamos, né? Para o momento que nós fizemos a pesquisa, a própria reforma da Previdência ainda, né? Todo o processo ainda não estava concluído. Surpreendeu um pouco nesse sentido. Nas práticas de governança corporativa também, as empresas hoje conhecem muito mais sobre o tema. Então, quando a gente pergunta, eles já sabem o que é código de ética, já sabem quais são as regras básicas de governança. Alguns já estão adotando regras, mesmo que seja ali no processo caseiro, né? Eles já começam a se espelhar em boas práticas e começar dentro da empresa. Então, surpreendeu nesse sentido, porque o tema é muito importante e tem avançado, sim. A gente vê as pessoas já trabalhando com isso. Agora, Márcia, quanto tempo dura, por exemplo, os dados de uma pesquisa como essa? Diante de tantas transformações que estamos vendo acontecer em diversos segmentos dos negócios. Nós devemos repetir essa pesquisa no próximo ano. Certo. No segundo semestre do próximo ano. Né? Mas muita coisa do que está nessa pesquisa a gente deve aproveitar aí por pelo menos 2 anos. 2 anos. A gente deve atualizar alguma coisa no próximo ano. Tá Estaremos aqui com vocês de novo. Aí faz o levantamento da expansão, quem concretizou, quem não concretizou, quem deixou para um segundo plano, né? Enfim, são essas nuances que nós estamos buscando, né? Todo o tempo identificar a título de proporcionar conhecimento para aplicação dos negócios e até mesmo sua expansão. Exatamente. Quando a gente pergunta para eles especificamente sobre governança corporativa, e a gente cita exemplos de algumas práticas que já existem, e a gente pergunta sobre o que eles acreditam que aquilo traz de resultado para a empresa. Então, eles colocam, né, o que eles acreditam naquele momento. Isso muda um pouquinho. Certo. Porque depois de um certo tempo de prática, né, de uma metodologia, eles podem mudar a visão, a expectativa deles sobre aquilo, sobre o resultado. Essa pesquisa serve para todos os segmentos
Todos os segmentos? Todos os segmentos de empresas familiares. Exato. Exatamente. Então, não é um Todos específico. os segmentos. Todos, não. O foco principal é a empresa familiar. Empresa familiar. Onde a administração, a direção da empresa é composta por pessoas da mesma família. Colocando de uma forma bem didática aqui. Não interessa se é do ramo do varejo, se é industrial, enfim, empresa familiar. Isso. Quando a gente pergunta para eles sobre governança corporativa, se eles acreditam que traz algum resultado, e a gente cita alguns, por exemplo, nós perguntamos se eles acreditam que a governança corporativa na empresa reduz conflitos familiares. Né? E aí a gente tem um resultado de 80% entre concorda e concorda totalmente. Concorda que existem. Que reduz conflito. Reduz conflito, porque os conflitos existem. Então, sempre a governança corporativa reduz em sempre 80%. Sempre vão existir. Sempre vão existir. Exatamente. E conflito entre sócios também, que é um tema sempre em discussão também. Então, eles acreditam, 90% acredita que reduz o conflito. 90% entre concordo e concordo totalmente. Então, estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo e a consciência da importância da governança corporativa nas empresas está cada vez mais estabilizada. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Eu vou mandar um e-mail para marcia@mbconsultoria.com, que eu vou solicitar também a pesquisa. Sim, claro. Que é para eu ter, né, argumento de falar com as pessoas, né? Nós também temos esse papel de informar com qualidade, com conteúdo real, que é uma pesquisa que teve todo... Quanto tempo durou essa pesquisa? 40 dias. 40 dias, olha aí. Debruçando, fazendo gráfico, fazendo conflitos aqui de números, etc. E uma equipe que desenvolveu isso. Sim, né? Uma equipe da MB Consultoria. Muito bem. Márcia, muito obrigado pela entrevista. Imagina. Sempre é muito bom encontrá-la aqui conosco. Venha mais vezes, porque além de você fazer um trabalho que é totalmente desenvolvido para ampliação dos negócios, para movimentar a economia, para nortear o seu investimento, você compartilha isso de uma forma profissional, né? E isso é muito importante. Nós queremos agradecer sempre esse compartilhamento, porque o valor de um conhecimento compartilhado é imensurável. Total. Muito obrigada. Concordas comigo? Concordo 100%. Muito obrigado. Bom dia para você. Muito obrigada. Obrigada a todos. Estarei aqui sempre que for convidada. Bom feriado para você. Para vocês também.